Olá, bom estarmos juntos novamente. E hoje nós vamos então, o louco vai iniciar a jornada dele, né? E o primeiro marco, o primeiro rito de passagem dele é com o mago, né? É o arcano 1, né? Que representa o início, e ele está aqui então. Então, o mago precisa refletir, o que que o mago precisa aprender nesse primeiro rito, nessa primeira parada dele, né? Então, nós vamos olhar aqui o arcano 1, e o 1 já traz essa referência do início. Então, o mago representa o princípio ativo. Ele é uma carta de ação, ele é uma carta de movimento, ele traz referência sempre ao início de algo, algo que está iniciando, um novo projeto, uma nova ideia, uh, o desejo de construir efetivamente alguma coisa. Então, o louco já avançou um pouco naquele desejo de mudança, né? Ele já começa a ver um pouco mais com clareza o que, que ele precisa. E ele, nesse rito aqui de passagem do mago, ele descobre, ele identifica que ele precisa de ferramenta para continuar. E que ferramentas são essas? Aonde que estão essas ferramentas? Então, o louco começa a se perceber no mago com um grande potencial interno. Ele se percebe como uma semente que pode ter um grande desabrochar. Ele necessariamente ainda não sabe em quê, porque é um momento em que ele está buscando os recursos internos, as ferramentas que ele precisa para poder continuar a sua jornada. Então, aqui é um trabalho inicial do louco de autodescoberta no sentido, o que, que eu preciso para continuar o meu caminho? E onde estão essas ferramentas? E ele começa a ver, então, que, na realidade, o primeiro passo é ele olhar para dentro. Ele sabe que a jornada tem adversidades, ele sabe que a jornada terão desafios, mas como ele vai superá-los? E o mago traz, então, essa reflexão para o louco, traz essa constatação de que ele tem um potencial interno a ser descoberto. Então, essas ferramentas que o mago traz são ferramentas de talentos, de dons que nós já trazemos, que estão adormecidos ou não, porque ao longo da nossa jornada nós já descobrimos uma série de potencial que nós temos dentro de nós e que nos impulsiona a fazer uma série de coisas na vida, a fazer escolhas de profissões, escolhas mesmo de que caminhos eu vou seguir a partir daquilo que eu sei que eu sou capaz. Então, esse potencial que o mago traz, essa reflexão de que a gente precisa olhar para descobrir que dons são esses, que talentos são esses, que ferramental é esse que eu tenho interno e que eu posso usar para aquilo que eu estou buscando na vida. Então, esse é o primeiro ponto que o mago traz. E aí, se nós formos olhar o simbolismo dele, ele tem aqui como se fosse uma vara de condão, que é como ele transforma isso. Como é que ele transforma esses talentos, esses dons em manifestações? É isso, é como se ele fosse um mágico. Vai lá, o Harry Potter com a varinha que faz as mágicas. Esse é o sentido. Só que ele faz as mágicas usando todo a magia interna desse potencial instalado. Então, ele cria a sua realidade, ele cria os seus projetos, ele manifesta aquilo que ele deseja através do próprio potencial interno. Essa é a grande mágica que o mago faz, né?
Então ele traz, e ele tem as ferramentas que ele representa todos esses recursos internos, esse poder de transformação, esse poder de manifestação que ele tem. Então o louco começa a entender que ele, quando ele veio para a jornada dele na Terra, ou quando ele vai iniciar uma nova jornada, seja em que área for, ele precisa descobrir quais são as suas forças, vamos dizer assim, que ele pode usar nessa jornada. Então, é um primeiro ponto que o louco olha e entende. Eu preciso me conhecer melhor, eu preciso achar todas essas fortalezas para que eu possa, então, desabrochar, despertar para essa jornada. E é muito interessante porque é uma representação, eu já tinha até comentado isso com vocês em algum dos vídeos, é uma representação desse ferramental que o mago traz praticamente em todas as cartas, né? Então aqui a gente tem o tarô medieval, né? Eu também já tinha mostrado para vocês. Ele também tem uma apresentação muito semelhante ao do mago, né? Do de Marseille, mostra claramente essas ferramentas, é claro, com algumas representações diferentes, mas são algumas representações que trazem uma conexão muito forte com os 4 elementos. Então, se nós formos olhar aqui o, o mago do mitológico, a gente vê claramente essa representação da copa, da taça representando a água, da espada o ar, da moeda a terra e do significado do fogo aqui, representado pelas próprias serpentes. Eu esqueci o nome desse símbolo. E aqui o mago mostrando claramente que ele está na Terra, mas que todos esses dons, toda essa conexão criativa dele vem de um todo muito maior. Então ele entende que ele está aqui, mas ele não está sozinho. Ele tem essa conexão criativa com a mente de Deus, com o todo, com o nome que nós quisermos dar. E que todo esse potencial que ele traz instalado dentro dele, ele não veio do nada, ele veio de algo muito maior. E que por isso, quando ele passa muito bem, quando o louco vivencia muito bem a experiência no mago, no Arcano 1, ele sabe que essa vontade manifesta através dos seus próprios recursos, da sua própria criatividade, dá a ele um grande poder de manifestação, um grande poder de viver aqui na matéria com muito mais propriedade, sabendo exatamente qual é o caminho que ele quer tomar, que ele quer escolher. E aí a gente vê aqui no tarô de Thoth também toda essa representação dos 4 elementos, né? A gente vê aqui o fogo, a terra, a água, né? O ar, né? Toda essa representação aqui também dos 4 elementos no mago. E é uma reflexão para a nossa vida muito importante, porque normalmente a gente atribui muito o poder ao externo. E, na realidade, o trabalho do mago, quando a gente está fortemente sob a energia desse arcano, ele traz o quê? Ele traz a mensagem de que descubra quais são os seus dons, os seus talentos, o que você tem de forças internamente que vai te facilitar nessa jornada que você está querendo empreender. Porque o mago já traz esse movimento de ação. É um movimento criativo, é um movimento para manifestar. Então, ele mexe muito com essa vontade de iniciar alguma coisa. Mas já
usando um ferramental para isso. Então, quando o mago ele aparece numa mandala, ele sinaliza que algo está iniciando e que esse início de sucesso é um início a partir das nossas próprias forças, dos nossos próprios talentos. E essa descoberta é fundamental para o sucesso. Então, perguntas como: em que eu sou bom? Como eu posso melhorar isto? Como eu posso usar melhor as minhas forças? Que talentos eu vou precisar para essa nova empreitada? Como eu posso iniciar esse projeto, vamos dizer assim, usando efetivamente o meu melhor recurso? Então, é um trabalho realmente de provocar essas reflexões, essa, essa expansão da nossa criatividade para fazer aquilo, concretizar aquilo que nós queremos. Mas o mago também traz alguns alertas no lado oposto, quando ele está no lado sombra, que é muitas vezes eu dar o poder ao externo, eu não acreditar na minha criatividade, ou eu cair numa ilusão muito forte de usar as coisas dos outros, né, de uma forma inadequada, se apropriando delas. Né? Então, é exatamente o contrário, a inércia de não querer fazer nada, de não querer um movimento, de não ter a vontade de manifestar ou de dar ou de iniciar algo novo, de não acreditar que tem um potencial para isso. Então, assim, vamos despertar o mago em nós, vamos trazer esse movimento de reconhecermos quem nós somos, a nossa capacidade criativa, a capacidade que a gente tem de transformação, de criar coisas novas na nossa vida, usando todo esse potencial instalado que nós temos. É interessante nos reconhecermos como uma semente que a gente pode se transformar em qualquer coisa, numa flor, numa árvore, né, numa floresta, né? Então, trazer à tona todo esse potencial, tá bom? Que vocês tenham aí uma ótima passagem pelo mago, que ele possa despertar em vocês essa crença efetivamente, né, de que nós somos muito maiores do que pensamos que somos e temos um universo potencial a ser descoberto dentro de nós, independente da idade em que estamos e do que fazemos na vida. Então, uma boa passagem pelo mago, despertando essa criatividade, essa vontade de se descobrir e essa vontade de iniciar bons projetos na vida. Então, um grande abraço com o mago. Amor e luz em nossas vidas. E namastê. Até o próximo, a sacerdotisa.